noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com tanto carinho e tanto amor. E gostaria de, nesta noite, poder agradecer, através da Vera, o convite, a oportunidade de estarmos aqui, que os atropelos do nosso dia não interfiram nas nossas reflexões e nosso trabalho desta noite. O tema escolhido para hoje é Acalma a Tempestade. Ele está contido nos ensinamentos de Jesus. E quando nós falamos, estudamos o Evangelho, ele vai nos trazer, ele vai nos possibilitar entender que esse Evangelho é a vida de Jesus, retratada em nossos conhecimentos através do Evangelho, que foi registrado por Mateus, por Lucas, por Marcos, por João. Esta passagem está em Marcos, está em Lucas e está em Mateus. Percebamos a importância dela em função de ter 3 registros na mesma direção. Esse nosso amigo Honório Abreu, que escreveu esse livro, escreveu, na verdade, assim, ele compilou textos de um estudo que fizeram em Minas, onde ele é oriundo, de um estudo aprofundado do Evangelho. Esse grupo tinha um nome carinhoso de miudinho, porque eles tentavam pegar um trecho do Evangelho miudinho e aprofundar para entender. E ele nos diz que diante do texto da Boa Nova, diante dos textos dos ensinos de Jesus, abrem-se várias janelas pelas quais o aprendiz visualiza que o pensamento do Cristo circula radioso, canalizando valores na direção do espírito mortal. Uma das mensagens mais preciosas e importantes que Jesus nos traz é a imortalidade da alma. É através deste conhecimento que se abre para nós um descortinar de ensinamentos que vai fazer com que nós possamos apreendê-los e transformar a nossa vida no rumo da melhoria e da perfeição. Este irmão que organizou este livro, ele traz logo na introdução uma proposta muito interessante que nós vamos preliminarmente falar antes de adentrarmos a passagem que escolhemos para hoje, porque diante de todo o ensino de Jesus, não tendo momento algum que ele não nos ensinasse alguma coisa, e para que a gente pudesse ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que o conhecimento essencial do Evangelho se fixe em nós, seja compreendido por nós, este grupo, junto com o Honório, destaca 4 itens importantes que nós deveremos sempre ter em mente quando nós estivermos estudando qualquer ensinamento do Cristo. Ele vai nos dizer que sempre existe um quem. Esse quem é um personagem. Sempre Jesus nos ensinava através de vários personagens. Então, esses personagens chegam até nós, proporcionando condições de identificá-los ou não em ângulos da nossa personalidade. Então, quando nós pegamos o Evangelho e vamos fazer qualquer tipo de ensino, estudá-lo, nós vamos perceber que ali está, de alguma forma, algum pedacinho de nós. Ou um Zaqueu, ou um moço rico, ou um fariseu, um cego, um paralítico, que todos tinham ali uma representação de personagens, mas que dizia, acima de tudo, algumas características que esses personagens tinham
para que nós pudéssemos assim, num ou outro, encontrar de maneira mais profunda ou menos profunda e nos identificar com aquele ensino. Um outro aspecto que Jesus utiliza para que a gente possa compreender o seu ensino é onde. Não era por acaso que ele se abaixava para falar com a mulher que ia ser apedrejada, para ficar próximo a ela, naquela condição. Não era por acaso que ele subia ao monte. Não era por acaso que ele descia do monte. Então, em cada uma das passagens, esses significados de se elevar para estar ao monte, descer para ficar junto a nós, encontrar em determinados lugares, por exemplo, quando se referia a Jerusalém, sabemos que sempre que os ensinos permeavam por Jerusalém eram coisas de autoelevação espiritual. Mas também ele fez ensinamentos para nós caminhando para Emaús, aonde era um lugar aonde tinha muita coisa material acontecendo. E lá é que os discípulos percebem a presença do Cristo sem encontrar a realidade da sua presença durante todo o trajeto, como nós muitas vezes. Então, o local aonde ele estava sempre tinha um significado. Ele muito se recorria a isso. Esses lugares, então, são regiões ou ambientes presentes na extensão territorial de nossas almas, a definirem as moradas ou estados do Espírito, que aquela condição mostra-nos para o aprendizado preciso daquele momento. Então, esses estados de alma que nós estamos são por ele representados também, não só em lugares como uma geografia simples, mas é um estado de alma que podemos encontrar ali. E quando ele fazia? Em que momento? Era de manhã? Era tarde? Era noite? Era muitas vezes se referindo ao inverno, como se fossem as tristezas e as fases difíceis e obscuras da nossa alma. Fala com Nicodemos à noite, para não expor Nicodemos, mas também para nos mostrar que existem conhecimentos que nós deixamos guardados, como Nicodemos não entendia. Como assim? Reencarnação. E ele fala, ali, você conhece toda a lei, como que não sabe destes assuntos? Então, o quando é alguma coisa muito importante. É um tempo ou circunstância, é um momento ou orientações, abrindo perspectivas de registros importantes no espírito. E hoje, na palestra, na mensagem que nós vamos ver, a gente vai ver por que ele escolheu aquele quando ali, em que momento que ele decide chegar para nós esse acalmar a tempestade. Então, quem, o personagem, quando, o local, o tempo e o lugar importante. Mas ele traz um outro aspecto destacado por esse grupo de estudiosos. Como? Como é que ele faz isso chegar até nós? E para isso, ele vai se utilizar de tempos verbais diferentes. Então, os verbos que ele utiliza e como ele utiliza, atentando quanto ao tempo, ao modo ou à pessoa a que ele dirige, sugerindo-nos a adoção de postura operacional sequenciada, atitudes ou gestos. Ou seja, quando ele faz um ensinamento, quando ele traz um ensinamento, ele vai mostrar pela forma do tempo verbal, se está no passado, no presente, no futuro, se refere-se a um grupo de pessoas, a ele mesmo, ou ao Pai, ou a nós. É uma maneira dele mostrar a quem se dirige e como isso deve acontecer na sequência. Vai, não peques mais. Ele usava muito disso. Ele sempre respondia às questões que lhe eram feitas com algumas indagações reflexivas, utilizando verbos e situações para que pudéssemos pensar
a respeito daquele personagem, de onde ele estava e quando. Todos os seus gestos tinham significados. E para que nós possamos entrar agora na nossa passagem de hoje, a tempestade acalmada, vou passar para vocês um vídeo de 2 minutos, onde a gente vai relembrar um pouquinho dessa passagem e vamos nos reportar como se estivéssemos ali. Sois tão tímidos. Por que não tendes fé? Uma passagem tão curta. As falas de Jesus são essas. Pequenas palavras, poucas palavras, mas grandes ensinamentos. Como foi feita aqui a introdução pelo nosso querido irmão na leitura, ela se refere à fé. E ele finaliza ali. Por que sois tão tímidos? Porque não têm fé. Mas vamos entender um pouco o contexto dessa passagem para compreendermos aqueles pontos que já destacamos anteriormente e como que isso pode ser por nós percebido em tantos outros momentos de história. Quando ocorre esta passagem? Jesus findou um dia de trabalho, de curas, de tarefas junto com os seus apóstolos. Eles vão atravessar o mar, trazem-no para o barco. E a passagem começa assim. E naquele dia, quando? Naquele dia. Naquele dia significa uma sequência de fatos que já ocorreu e que naquele momento, embora essa retaguarda embase todo aquele momento, naquele dia era o momento de testar os seus apóstolos. Era o momento de fazer emergir de tudo aquilo que eles já vinham aprendendo no final de um dia à tarde, quando nós também vamos para nossas casas ao final de um dia, rever as nossas tarefas, se foram bem feitas, quais foram as consequências delas e vamos para um outro momento do nosso dia. Então, naquele dia, já sendo tarde, vai dizer o evangelista, já sendo tarde, ou seja, já é a hora desses irmãos saberem como enfrentar tempestades, como enfrentar desafios.
E aí, naquele momento, Jesus vai nos propor que atravessemos para o outro lado, depois de uma tempestade. Atravessemos juntos, olha, o verbo é atravessemos. Ele está junto conosco. São essas formas de narrativas que a gente vai percebendo que tem filigramas e detalhes a nos chamar a atenção para o ensinamento. Jesus está aqui querendo dizer que nós não vamos nos perder. Que Ele está conosco como Ele estava no barco, dormindo. Mas Ele estava descansando depois de um dia. E exatamente ali Ele vai propor o sair de um estágio de entendimento para ir para outro. Essa travessia se referia a eles irem ao outro lado, aonde na ilha estavam os gentios. Aqueles que estavam próximos a Ele durante todo o dia o seguiam, estavam atrás dos seus ensinamentos. Como e onde? Eles o acolhem no barco e esse barco ali vai para nós representar figuradamente o espírito humano como um pescador que é. E eles iam pescar não peixes naquele dia, eles iam até o outro lado. Então, um pescador de valores evolutivos, daqueles que estavam lá que não tinham conhecimento da lei, aqueles que estavam do outro lado precisando de receber alguma coisa nessa escola regeneradora da terra. A posição de cada qual de nós é o barco em cada novo dia, porque assim o homem se levanta com a sua rede de interesses todas as manhãs. Então levantamos com uma rede de interesses como eles tiveram naquela manhã, para fazer a sua tarefa junto àqueles que os procuravam. Mas após esse período, após esse estágio, à tarde, propõe a travessia para o outro lado. E sabemos que vai ocorrer. Ocorre uma grande tempestade de vento. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele conhece a nós pelo nosso nome, Ele conhece pela nossa condição. E sabia exatamente que ia mudar o tempo. Ele sabia que tudo estava organizado pelo Pai para que a oportunidade precisa daquele dia poderia pôr em teste aqueles apóstolos que com Ele estavam trabalhando e aprendendo. Quando não há o que fazer, é preciso a gente aguardar o tempo passar. E a reação daqueles moços, daqueles rapazes, daqueles que estavam acompanhando Jesus, os discípulos, é de desespero. Como nós, quando enfrentamos tempestades em nossas vidas. Uma doença, um amor perdido, alguém que nos afasta de nós pela desencarnação, um problema grave no trabalho, a perda do emprego. Qualquer tempestade em nossa vida, no primeiro momento, às vezes parece como esses mocinhos aí, a navegar no barco à deriva. E nós fazemos o mesmo que eles fizeram. Vamos observar. Lucas, no capítulo 12, 54 e 55, vai nos dizer uma fala de Jesus. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Então Jesus sabia exatamente das questões climáticas que estavam acontecendo na realidade, o que ia acontecer. Porque o vento não vinha para uma tempestade que não fosse passar rapidamente. O que era aquilo? Era um teste. Jesus conhecia todos os ventos da Galileia, como conhece os ventos da nossa vida. Aqueles que nos desequilibram, que levam-nos de um lado para o outro quando nós achamos que Ele está dormindo e não está nos atendendo. Assim como Ele estava ali
na polpa, dormindo sobre uma almofada, recostado lá na polpa, atrás, na parte de trás do barco. Aonde muitas vezes nós deixamos Jesus? Guardadinho no fundo do nosso coração, na nossa mente, lá guardadinho, e não utilizamos todos os seus ensinos para a vivência do nosso dia a dia. O que eles vão fazer? Vão despertá-lo. Despertam. Vejam o verbo, despertam, ou seja, acordam aquele que estava dormindo. Será que Jesus estava ali dormindo mesmo? Não estava dando nenhuma atenção a eles? Porque eles desesperados perguntam: mestre, não te importa que estamos perecendo? Ou seja, para eles iriam sucumbir naquele mar. E ele responde: por que estáis temerosos? Por que não tendes fé? Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento de atividades no bem. Quando Emmanuel nos traz esse texto, ele nos lembra que nós podemos conhecer Jesus, mas não podemos deixá-lo na polpa, escondido no nosso coração. Ele tem que estar nas nossas mãos, agindo no nosso pensamento, no nosso falar, no nosso agir constantemente. Porque às vezes a gente está um pouquinho distraído e não consegue perceber isso. E ele fala da importância de nós acordarmos. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontra as mais perigosas tentações através de pesadelos e fantasias. Quantas vezes as demandas do mundo não nos chamam e nos deixam distraídos da necessidade de nos envolvermos com as condições possíveis que nós podemos fazer vibrar em nós o Evangelho de Jesus. No livro No Mundo Maior, o nosso irmão André Luiz, ele vai narrar para a gente uma fala do benfeitor que o acompanha, para entender que dentro da nossa condição espiritual, dentro da nossa condição, da nossa casa mental, há 3 andares, como se fosse um castelo de 3 andares. Para que as reações que temos e as ações que nós temos, que Jesus nos pede perante as dificuldades, possam ser atendidas. O primeiro andar, ele fala que fica guardado, é a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Ou seja, é aquilo que eu já tenho guardado, que eu já sei, que eu já assimilei. Que na maioria das vezes acontece como com os discípulos do barco. A gente reage, a gente não pensa, não tem fé, não acredita. Jesus estava com eles no barco. E mesmo assim ele se sente abalado. Nesse barco que representaria talvez até o barco da nossa vida. No segundo andar, ele vai dizer para nós que na nossa casa mental, na nossa ambiência espiritual, encontramos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Então, todo esse trabalho no bem necessário, toda a nossa ação no bem, vai ficando registrada nesse segundo andar, que é o nosso presente, a nossa vida, a nossa oportunidade de a cada dia poder fazer algo melhor. À medida que eu vou adquirindo e consolidando essas qualidades, esse meu primeiro andar vai assimilando, porque o que eu vou ficando comigo vai ficando assimilado, e esse meu presente vai alimentando, vai como que lançando sementes para que a gente possa chegar no terceiro andar, que se refere à casa das noções superiores, aonde nós sabemos que temos que chegar, identificando as eminências que nos cumprem atingir. Esse é o nosso futuro, que é o futuro de amanhã, o futuro daqui a uma semana, o futuro daqui a um mês, o futuro da próxima encarnação. Na medida em que eu vou fazendo emergir de mim
aquilo que eu já tenho forte, aquilo que eu aprendo e que vai se consolidando, o nosso dia seguinte será menos tempestuoso. Menos tempestade. Que a gente possa compreender que a cada forma de reação é um momento de pôr em prática o nosso presente com Jesus. Então, a gente poderia fazer um gráfico assim, da seguinte maneira. O passado seria, então, o hábito e o automatismo daquilo que já está bem forte em nós. E o que é ruim não precisa ser trazido à tona. Como esse desespero que os meninos trouxeram ali no barco. Que nós podemos utilizar o nosso presente com esforço e vontade, gerenciando toda a nossa vida, a vontade, essa força, esse motor propulsor das nossas alavancar e crescimento. Na fala de Leon Denis, o gerenciador do escritório da nossa alma. Para que nós possamos chegar no futuro, nesse ideal, nessa meta, tendo como base no nosso coração o nosso querido irmão Jesus. Esse futuro que queremos almejar depende do que semeamos hoje, daquilo que nós estamos vivenciando a cada minuto. Mestre, não se te importa que estamos perecendo? Será que ele não se importava? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos falou que nós podíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Então, aquele momento de teste, aquele momento de mostrar naquela, não era uma parábola, era uma vivência, era um ensino a partir de uma vivência com os apóstolos, é o que ele prega para que a gente entenda durante as nossas tempestades, acalmar a nossa tempestade. Porque ali naquele barco estavam todos nós representados. Os discípulos, os apóstolos de Jesus nos representam. Cada um deles também tem características diferentes. E é por isso que há 4 bilhões de anos, Jesus já era o Espírito perfeito e organizou esse planeta e o governa. E nos diz que nós, assim como ele cresceu, foi criado simples e ignorante, cresceu, evoluiu e chegou a ser um Cristo, nós também poderemos. Devagar ainda, porque estamos muito longe de chegar lá. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo. Faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade. Porque nós fomos educados dessa maneira. Espíritos imortais que somos, tantas reencarnações que já tivemos, já aprendemos em alguns momentos das nossas vidas, da nossa vida em encarnações passadas, que bastava a gente pedir que ele ia atender. Ou fazer um determinado número de orações que aquilo ia acontecer. E no Espiritismo ele nos ensina que nós temos responsabilidades frente à Boa Nova. Vai ser cada um de nós, o cristão, uma parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviços particulares. E é tão precioso esse ensinamento nos trazido por Emmanuel, que vai falar que cada condição de nós termos para ajudar e fazer o trabalho para com a seara do Mestre é única. É única, nem irmãos menos têm iguais. Porque a nossa história é diferente e individual. Quando nós o despertamos, como eles o despertaram, utilizando, vejam bem, despertaram-no para que ele acordasse e vivesse. Muitas vezes a gente procura o caminho da dor. Desperta o que dorme, levanta, e dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Ou seja, o esclarecimento do Cristo está à nossa frente, mas só poderá ser utilizado por nós se nós estivermos atentos e alerta. Mas tem outros caminhos para a gente despertar o Cristo em nós, que é pelo amor. Basta uma gota do orvalho divino da tua misericórdia
para que se purifique todos os corações, mergulhados no lodo dos crimes e das impenitências terrestres. Basta um raio só do seu poder para que todos os espíritos se convertam ao bem supremo. Ele está sempre disponível. Uma gota, um raio de luz que parte do Cristo, se chegar até nós e encontrar a casa aberta para receber, nós vamos conseguir ter essa calmaria, vamos conseguir ter a tempestade passada e vamos nos sentir muito melhores. Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. O que precisava para aqueles homens se acalmarem? Precisava de que tivesse na crença a lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue pagar. Quando nós sabemos e temos fé verdadeira, com aquele poder que foi lido no texto inicial, com a certeza que os apóstolos poderiam ter ali, que com Cristo ali a tempestade ia passar, eles atravessariam aquele mar tempestuoso, chegariam a novo local de soltar as suas redes para trazer novos irmãos para a rede do Senhor. É que a gente pensa o quanto a gente quer Jesus em nós, o quanto a gente quer Jesus perto e dentro de nós, vivendo em nós. Então, que todas as noites a gente consiga fazer as nossas orações noturnas, pensando que Ele possa nos enviar aqueles irmãos que podem despertá-lo mais uma vez em nós, através das orientações, dos pensamentos, dos ensinos que nos são passados no nosso sono noturno, mas também no despertar do dia. Quando amanhece a luz que pode clarear a nossa alma do Evangelho, vamos brilhar como o sol, que às vezes está entre nuvens, mas que com o passar do dia, principalmente nessa época do ano, vai se despertando como Jesus em nós, quando nós silenciamos as nossas angústias. Para encerrar, gostaria de deixar para vocês uma canção aonde a gente vai clamar para que Jesus esteja em nós. Assim, irmãos, a gente gostaria de deixar essa mensagem
de que Cristo pode estar em nós, as tempestades da nossa vida podem passar com Ele, não na proa, mas lá na frente, onde Ele foi pedir para acalmar a tempestade, para o vento se calar. Que os ventos tenebrosos, difíceis da nossa vida não causem tanta tempestade, mas se tivermos que enfrentá-la, tendo Ele em nosso coração, com certeza será muito mais tranquilo. Muito obrigada pela oportunidade de aqui estar. Muito obrigada pela